Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Você poderá auxiliar esse programa que é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros, divulgando através das redes sociais. Então a equipe técnica vai mostrar, nós temos a possibilidade do Facebook, do YouTube e do Instagram. Faça essa caridade perante a doutrina dos Espíritos. Hoje na bancada temos a bancada completa, os facilitadores Wilson, José Nilson e Caetano. Desejamos a você uma boa noite. Boa noite aos dedicados irmãos de Jornada Evolutiva. Boa noite. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Consolador, nós continuaremos a partir da questão número 140. Então, pergunta: os astros influenciam igualmente na vida do homem? E a resposta: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas temos o Evangelho, e este nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob a influência que merece. Interessante, ontem, antes do estudo lá do Evangelho, eu estava dando uma relida naquela última carta do Dr. Luiz Monteiro de Barros, e ele fala exatamente sobre isso, que cada um de nós é senhor de si, e que cada um de nós vai responder pelas suas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Então ele enaltece naquela sua última carta ali o dever que nós temos de ser solidários com todos à nossa volta na sociedade. Então ele faz um chamamento naquela sua última carta ali, o Dr. Luiz Monteiro de Barros, a uma reflexão, porque às vezes a gente pensa isso mesmo: eu estou tendo azar porque a lua está minguante, eu estou tendo azar porque eu passei embaixo de uma escada, eu não estou legal porque um gato preto cruzou o meu caminho. Então são essas influências que às vezes a gente acha que interferem, mas aqui ele está afirmando para nós que, na verdade, o que define o nosso destino são as nossas escolhas, e essas escolhas elas vão ser determinantes para a lei de ação e reação na minha vida. Boa noite a todos, né? Eu queria ver do Alessandro essa questão da física aí, campo gravitacional, né? A palavrinha astrologia surge antes da palavra astronomia, né? Então vai ser Galileu Galilei, precisamente 1609, quando publica suas obras, que vai fazer essa diferença entre a astrologia no aspecto mais místico, porque a astrologia começa a estudar os fenômenos da natureza, ou seja, o astro, batizado pelos gregos o Sol, Hélio, na tradução, e então Emmanuel agora vai vir dando a dica: olha, se há um favorecimento dos astros, está o Sr. José Nilson para nos explicar a importância da água do nosso corpo, a importância, é claro, das marés, os fenômenos do dia a dia. Quem mora no litoral como nós, ou está nos acompanhando, temos duas marés altas ao longo do dia, por causa aí dos fenômenos da posição do planeta Terra em relação ao seu satélite Lua e o planeta Terra em relação à estrela Sol. Mas Emmanuel é bem claro, favorece, mas não há um determinismo.
Então os astros os favorecem, né? Ou seja, é como a gente analisar que eu estou usando uma indumentária belíssima, que é o corpo físico. Olha a complexidade de uma célula. Então o meu corpo físico favorece eu, como espírito mortal, crescer em virtudes. Mas Emmanuel coloca a palavrinha, além de favorecer, há um determinismo para te dar a pessoa que vai se esforçar. Por isso que ele dá a dica para todos nós, que o Wilson fez a observação do benfeitor Luiz Monteiro de Barros: se nós não tivéssemos livre-arbítrio, né, não teria sentido a lei divina, a lei de liberdade que está no Livro dos Espíritos. Legal. Você vê como é essa coisa da astrologia, tem muita confusão na cabeça, mas o Emmanuel vem de uma forma esclarecedora. A influência física, até o perispírito pode sofrer, porque você pega, por exemplo, um país muito frio, as meninas menstruam mais velhas. Tem país que um país muito quente, as meninas menstruam mais novas. Olha a diferença que vai. A pessoa que toma mais sol, ele geralmente vai ter mais vitamina D, que vai ajudar uma série de coisas para os ossos da pessoa. No país que ele toma menos sol, às vezes tem que tomar remédios. Então você vai ver a lua alterando as marés, alterando tudo. O sol, quando nasce, alterando as plantações. E então há uma influência dos astros, Agora a influência é mais material. O Goethe, que era grande estudioso, o intelectual lá alemão, o Goethe, ele trabalha também sobre planta, ele tem Metamorfose das Plantas, é um trabalho dele de ciência. Ele diz que tem flores nossas aqui que sofrem influência de Júpiter. Ele deixa no trabalho dele. Então, de ter essas influências, tem. Mas a influência é você que tem que dominar. Por exemplo, uma lua cheia aumenta as pessoas de psicose em crise, aumenta. Mas você tem que trabalhar, isso ela deve ter, esse campo magnético da Lua deve alterar o campo magnético do camarada aqui que tem essas psicoses, deve ter influência lá do perispírito. Mas, como ele disse, tem que prevalecer o Evangelho. O Evangelho tem que... Se você tem tendências, então você tem que trabalhar mais com o Evangelho. Nós sabemos que, assim, por exemplo, a glândula pineal trabalha mais de noite, de madrugada, 2 horas da manhã. O jovem fica a noite toda, às vezes, acordado, como é que a glândula pineal dele vai ter problema? E a glândula pineal é uma glândula importante, não só para as outras coisas hormonais, mas também até para o fenômeno mediúnico. Então, ele precisa entender isso e colocar o Evangelho como base principal. O Emmanuel chama a atenção, a influência mais física. Doutor, e a questão da gestação? Mudou a lua, vai nascer a criança. Altera. Altera? Altera. A lua tem influência na gestação, na maré, na menstruação das mulheres, tem influência. Mas essa influência... Uma vez um pai falou para mim, isso eu fiquei, até hoje me impressiona. Logo no início que eu estava, ele disse assim: meu filho é igual lobisomem. Toda lua cheia ele fica com asma. E eu achei estranho. E ele trouxe o menino com asma na lua cheia. E a surpresa minha, quando eu vendo as anotações do Hahnemann, ele está lá. A asma apareceu em lua cheia. Ele tinha medicamento, ele já tinha observado esses sintomas. É um sintoma. Quer dizer, um sintoma ele observou e esse pai disse que o menino estava igual ao lobisomem. Não, devia ter alguma influência. Então os astros influenciam, mas olha como ele disse, é mais físico. Porque nosso espírito é que vai dominar, inclusive, o físico. Então, nosso espírito tem que ser educado, e quem vai educar não é os astros, é o Evangelho de Jesus que vai educar. É assim que o Emmanuel está chamando a atenção. Que interessante isso. O Emmanuel chama a atenção. Vamos lá, questão 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. E como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda aqui temos de reconhecer que cada um recebe as influências a que faz jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores, em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregam realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Bonito.
É a questão, ele está confirmando a questão 115, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos são criados bons ou maus, Kardec, com essa bagagem filosófica, né? Essa influência do filósofo Mani, daí a palavrinha maniqueísmo, então ele, como um bom filósofo, a resposta é: os espíritos são criados simples e ignorantes, e temos uma meta que é a pura e eterna felicidade. Então há um determinismo divino, nós sermos espíritos puros, mas por enquanto, nesse movimento do livre-arbítrio, a gente vai ampliando a nossa felicidade. Então Emmanuel, de maneira belíssima, poética, ele faz a ponte com a 115. O nome é transitório, né? A essência é que o espírito só está se aperfeiçoando. Esse que ele fala aqui do determinismo de Deus é bem interessante, porque a gente vê o determinismo em todas as fases de evolução do espírito, nas suas roupagens aí ao redor de todos os reinos, mineral, vegetal e animal. Então a gente vê que aquele espírito, aquele princípio inteligente, ele é impelido para certas situações e circunstâncias que vão ser as necessárias para que ele crie o seu aprimoramento necessário, para que ele tenha experiências onde ele vá se engrandecendo e crescendo. A partir do momento que aquele espírito ele passa a tomar conta do seu eu e ele desenvolve o seu livre-arbítrio, esse determinismo ele ainda existe, mas de uma forma menos acentuada, permitindo que aquele espírito, através daquele acúmulo de experiências que ele já teve, passe a fazer as suas escolhas. Mas mesmo assim, sofremos a influência do mundo espiritual. Tanto que naquela pergunta, né, influenciam os espíritos na nossa vida? Muito, tanto mais são eles que vos dirigem. E aí cabe a nós essa conexão com eles da forma mais certa, vamos falar assim, assertiva, para que eles possam nos influenciar de forma boa. Porque se eu tiver pensamentos e atitudes equivocadas, são esse tipo de espírito que vão se ligar a mim e vão me influenciar cada vez mais para esse comportamento, às vezes, que não vai ser muito assertivo dentro da sociedade, né? Você vê que o Emmanuel é muito sábio. Ele está chamando a atenção, porque as pessoas dizem, o nome é que vai fazer a pessoa. Jesus vai ensinar. Não é o sábado, o homem não foi feito para o sábado, é o sábado que foi feito para o homem. Então, o nome não é o que vai influenciar o homem é que vai influenciar o nome. O nome não é para fazer a mesma coisa. Lógico que o nome tem, como ele disse, precisa um estudo mais apurado para ter um nome. Porque Jesus, quando veio aqui, mandaram que botasse esse nome. Deve ter alguma razão. João Batista foi lá dito que era para ser João Batista. Não era Zacarias, como era o nome do pai. Deve ter suas razões. Porém, o povo tem que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar na melhora espiritual dele. Então, quando bota o nome, por exemplo, nós temos uma influência muito grande do cristianismo da igreja inicial, que era o primeiro cristianismo que se instalou aqui, nome de santos. Então, aquilo é uma influência boa. Como é seu nome, minha filha? Rita. Ah, Santa Rita, uma bela mulher, uma mulher muito caridosa. Olha, se você imitar ela, vai ser bom. Como é seu nome? Ah, José. Ah, São José. Olha, era um grande trabalhador, uma pessoa do bem. Então, talvez esse nome possa exercer uma influência no homem, mas o homem não depende do nome. É o contrário. Como diz, o sábado não foi feito para o homem. Então, esse ensinamento do Emmanuel é sábio. Agora, deve ter algumas razões que nós não sabemos ainda, com o futuro, que vamos entender números, porque existe o capítulo, o livro Números lá na Bíblia. Deve ter uma razão que nós ainda estamos longe para entender, porque o número é algo muito fantástico. O que é 2? Né? O que é 4? O que é 5? Deve ter um fundamento filosófico que nós ainda não entendemos, porque quem criou número lá atrás estava debaixo de uma profunda influência espiritual. Deve ter. Sem dúvida. Vamos lá. Agora vai responder um pouquinho a esse comentário do Dr. Zé Nilson sobre os números. Olha só. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? E a resposta: uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagradas para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus,
sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém, os homens não foram criados para os números. Belíssimo. É isso aí. E a ciência, ao longo do tempo, estuda números. Por exemplo, há aquele número áureo que, se a gente pegar um exemplo que Leonardo da Vinci vai mostrar, se eu pegar a minha altura e dividir pela distância do meu umbigo, onde está o centro de gravidade, ao chão, vai dar o que se chama número áureo. Isso tem todas as pessoas. Se eu pegar a distância, a ponta de um dedo até o braço e depois o cotovelo ao baixo, número áureo. Se eu abrir uma mão e ver o formato dele, número áureo. Se eu ver como foi montado, às vezes um girassol e o ângulo, número áureo. Então, por isso que fala número de ouro, né? Então, a matemática está sempre atrás de constantes do universo. Então, esse seria o papel, vamos dizer assim, dos grandes matemáticos, cientistas. Ver os números de Deus. Decifrar isso, né? Decifrar isso, exatamente. Interessante, porque no mundo de ciência, a primeira ciência que veio é a matemática. A matemática é o pano de fundo de todas as ciências. A gente diz que foi a primeira que veio lá atrás. Então deve ter suas razões, que, como o Emmanuel disse, que nós ainda estamos longe de compreender. Mas com certeza deve ter, porque no universo trabalha nessa harmonia muito grande, e essa harmonia vai precisar da matemática. Porque senão é coisa... São exatos, né? São exatas. Nesse tempo a gente estava conversando aqui, todas as coisas de Deus e dos espíritos superiores, ele trabalha muito em cima da beleza e da ordem. O número, ele proporciona essa possibilidade da beleza e da ordem. 143. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Resposta. Os objetos, maiormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo. Razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Ele está trazendo aqui para nós, né, os amuletos, patuás, né, que muitas vezes as pessoas carregam. Vou carregar uma folhinha de louro na carteira que vai me trazer prosperidade, ou então eu vou andar com a medalhinha, né? E a gente sabe, assim, por exemplo, através de uma das mediunidades, que é a psicometria, que o médium realmente, às vezes, ao segurar um objeto, ele consegue mais ou menos ver ali a história daquele objeto, sentir as impressões que estão gravadas nele. Então a gente sabe realmente, quando a gente manipula, convive, né, adora, vamos falar assim, determinado objeto, a gente sabe que o objeto, a nossa casa, o nosso ambiente fica impregnado com as nossas impressões. Mas ele fala que cabe a gente sair dessa fase, desmistificar isso e entender mais uma vez, voltar pela questão 140. O que importa realmente é o Evangelho na vida. Você vê como é, o povo realmente influencia nessas coisas, mas tem coisas que não deixa de não ter. Você imagina uma coroa de um rei, às vezes tem muito sangue derramado naquela... Quantas famílias morreram em cima daquele. Às vezes uma pedra de brilhante caríssima, uma pedra semi-preciosa, seja essa qual for, rubim, água, às vezes teve muita morte ali por trás. Então ela está impregnada de algo terrível. Mas deve ter suas influências que nós ainda nem entendemos. Por exemplo, essa área de saber, ele tem um tipo de pedras que ele bota. Verde lá para medicina, azul para outra, vermelho para outra, deve ter suas razões, que nós ainda estamos longe de entender esses caminhos. Agora, a maioria é superstição. O povo diz, não, veste, agora na época de mudança do ano, veste roupa amarela, calcinha vermelha, tem o povo essas coisas, e vão trabalhar em cima disso. Na verdade, não é assim. A pessoa quer... Esse dia eu estava vendo uma mulher, mostrou
mostrou ela na universidade que ela entrou, ela é muito alegre, brincalhona, 85 anos. Aí um rapaz, um jovem... Ela entrou com 85 anos? 85 anos, entrou na universidade. Não sei se você viu. O jovem pergunta para ela, por que você tão jovem resolveu entrar na universidade? Ela falou, eu resolvi entrar porque eu estou querendo ver se eu encontro um rapaz bonito, rico, que eu quero casar e ter filhos com ele. Aí a classe toda começou a dar risada para ela, porque ela brincou. Pretensiosa. Disse que o jovem rico, bonito, casar com ela para ela ter filhos. Ela tinha 85 anos. Essa questão dos objetos também é muito interessante, eu acho que vale a pena citar. A questão, quando você tem o desencarne de algum familiar que possui bens, alguns objetos, né? E às vezes as pessoas, há uma disputa imensa por alguns objetos. Isso é um problema sério, porque a pessoa passa a dar um valor desmedido para aquilo e acaba interferindo nas relações pessoais, nas relações sociais, e a gente tem que tomar cuidado, né? É bastante problemático essa questão na divisão dos bens ali, materiais, né? De falar de divisão de bens, uma das coisas mais emblemáticas e bela é quando Jesus é crucificado, eles vão dividir a roupa dele. E diz que Maria costurava muito bem e faz uma túnica de um pano só, e é bem feitas, que ela é artista dessa área. E o soldado faz sorteio no dado para disputar quem vai ficar com aquela roupa. Foi disputada no dado para receber aquela túnica. E no Velho Testamento está dizendo que o Messias teria a roupa sorteada no jogo. Sortearam. Já estava escrito. Estava escrito. Então aquele soldado estava debaixo de uma influência muito grande. Sortearam, fizeram o jogo do dado para ver quem ia ficar com a túnica. De tão bem feita era, que disse que Maria fazia a roupa dele, disse que era uma artista. Espírito puro já tem essas artes com ela. Tem mais aí, Luiz? Tem, para terminar essa parte, tem a questão de 145 aqui que vai falar, né? Que dizemos da cartomancia em face do espiritismo. A cartomancia pode se enquadrar nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Essa questão da cartomancia é bem interessante, porque a gente ainda vê muito aí nos postes pela cidade, né? Traga o seu amor de volta, veja o seu futuro, né? As consultas, e a gente vê assim, muitas pessoas que gostam dessa prática, né? Lê a mão, a gente ainda vê algumas senhoras de cigana pela cidade oferecendo esse tipo de trabalho para ler a mão, e aí a crença popular pega muito nisso. E se a gente lembrar, nas leis mosaicas, Moisés, numa determinada época, proibiu a conversação com o mundo dos espíritos ali. E a gente sabe que quando só existe uma lei, quando aquele fato ele está sendo muito repetitivo dentro da sociedade. Né? Por que se cria uma lei de trânsito de velocidade? É porque a pessoa está correndo demais com o carro, está causando acidentes, então cria-se uma lei. Então, se Moisés criou essa lei na época da não comunicação com o mundo espiritual, é porque realmente aquilo devia estar de uma forma exacerbada. Então, o cara ia casar, queria comunicação. O cara não ia dar um passo sem ter a comunicação, e aí o que acontece? A pessoa acaba abrindo mão do seu livre-arbítrio e com a influência total do mundo espiritual, que isso não é o correto. Nós estamos aqui encarnados, que é para ter as nossas escolhas, através das escolhas, a nossa evolução. Sim. Você vê essa coisa de cartomante, tem as pessoas que não, muitas delas são médios. Só que como é médio que está jogando interesses de dinheiro para o meio, a mediunidade dela vai ficar truncada, provavelmente vai servir de joguete de alguns espíritos, e às vezes até perder. Quando o Moisés,
proíbe isso, é porque estava tendo os abusos. Então a mediunidade é abuso. Então a mediunidade sempre vai existir porque faz parte da marcha evolutiva do homem. Então o Espiritismo veio e deu o caminho para a mediunidade. Diz, dá de graça o que de graça recebeu. Aí ele não pode levar vantagem disso, é para dar de graça. O Espiritismo dá o caminho que precisa dar para isso. Então não adianta proibir, não adianta querer ganhar dinheiro, querer ficar rico, famoso com a mediunidade. É para dar de graça o que de graça recebeu. Aí ela vai fazer bom uso. Mas o cartomante, o Kardec conta no livro, acho que é Obras Póstumas, que a mulher leu a mão dele e disse que ele tinha o destino de ser Papa. Ele disse, mas como? Tem a auréola do Papa. É a auréola do Papa. Ele disse, não sou. Papal, e o tempo passou e ele é como se fosse um Papa, simbolicamente, um chefe. Ele é como se fosse simbolicamente o chefe do Espiritismo. Então, simbolicamente, porque o verdadeiro chefe do Espiritismo é Jesus. Mas ela viu, quer dizer, a mediunidade dela, ela não soube interpretar. Mas ela está dizendo, estou diante de uma coisa, ela não soube, de um Papa, que era um líder religioso que ia surgir, que ela não soube interpretar. Mas existe isso, e a maioria são médios. Quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Depois que Moisés, você vê, pelo momento que ele vivia, ele foi obrigado a colocar essa lei ali. Mas você vê, depois de anos, séculos, ele volta no Monte Tabor, e ali ele presente se comunica com Jesus, né, corrigindo ali pela uma lei de ação e reação, vamos dizer assim, aquela proibição que ele havia colocado, ele agora vem testemunhar a importância do mundo espiritual e na comunicação com os espíritos, onde Jesus se comunica com ele, é um dos espíritos que vai ali. Então aquela lei, ele cai morro abaixo quando ele está presente ali, ele mostrando, olha, realmente a comunicação é necessária, mas não para coisas fúteis. É o mau uso da mau uso, que era o que ele queria naquele momento. Na realidade, não é o problema, nem a comunicação, mas é o mau uso. O que você está fazendo? Está se aproveitando da ingenuidade do outro, né? Então, é muito natural isso. Como ele tinha essa função de organizar todo mundo lá, mas é verdade, essa questão da mediunidade e você proibir por mau uso, ela procede para não deixar isso cair em descrédito a própria mediunidade, que aí ela passa a ser ridicularizada, que é coisa da pessoa, de charlatão, né? Então você vê só o caminho que foi até chegar no espiritismo, que aí se tornou uma coisa já com um corpo de doutrina, de informações, né, que aí já entra no aspecto mais de investigativo, né, onde ele vai deduzir essas hipóteses de veracidade, então toma um caráter científico, né? Bom, nós vamos entrar agora no item 2.1.3, vai falar de transição. É uma pergunta com uma resposta bem longa, hein? Então quer só deixar a perguntinha para os telespectadores? Então, para o próximo programa, nós estaremos na questão de número 146 e a pergunta é fatal um instante da morte? Opa, olha só. É fatal? É fatal um instante da morte? Ó, bem interessante, hein? Então, leiam, deem a sua opinião para no próximo programa nós discutirmos essa temática. Então, agradecemos o Wilson, o seu José Nilson, o Caetano e a você que teve a oportunidade. Por favor, manifeste, faça a pergunta e faça suas reflexões. Se fosse perguntado a você, como estudante do Espiritismo, qual seria a sua resposta? E depois nós vamos ver daqui a 15 dias o benfeitor Emmanuel nos mostrar sobre a fatalidade da morte. Então, agradecemos a vossa presença e que, com a permissão divina, que daqui a 15 dias possamos voltar ao estudo reflexivo da obra O Consolador. Muito obrigado. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade
é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.